Saudações, gente bonita, mestre Leider falando. Em Goiás, 10 horas da manhã, 22 graus. Tô passando aqui e tá um Starway to Heaven no talo. É Led Zeppelin nas últimas. Chega a dar um quentinho no coração nesse dia ventoso, como se fosse agosto. Pois bem, no último vídeo eu falei principalmente em termos de transformações geopolíticas, a clara mudança de atitude da governança da Federação Russa em relação à guerra contra o Ocidente. De uma postura passiva, defensiva, eu não diria para uma postura agressiva, mas nitidamente proativa, no qual a Federação vai mandar uma flotilha com navios e submarinos para Cuba e Venezuela, numa manobra claramente provocativa, né? Falou com todas as letras que está pronta para o uso de armas nucleares, que já perdeu a paciência e que o próximo que vier vai ter. Então eu acredito realmente que o próximo que for vai ter. A questão é saber quem vai ser o idiota. A França era um candidato, mas o Macron é um pouco mais inteligente que os outros e entendeu o recado de enviar arma. Ele rapidamente mudou a conversa e vai enviar instrutores, né? O Macron é o único inteligente dessa súcia de energúmenos que governa o Ocidente. Ok, mas isso nós já comentamos. O que eu quero comentar é outra coisa em relação ao Estado ilegítimo. Primeiro eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Pronto, agora vamos ver esses cactos, o tanto que estão bonitos. Uau, olha a saúde dessas folhas, gente. Nossa senhora, dá até gosto. Pronto, mostrado os cactos, que estão de fato muito bonitos. A gente vai para o passo 2. O Estado ilegítimo. Deixa eu mostrar, comentar, na verdade, eu já mostrei a situação geral do Estado ilegítimo. De um ponto de vista histórico, essa ocupação ilegítima criada pela ONU e pelo Império Britânico e pelos Estados Unidos no pós-guerra, a partir de confabulações feitas ainda no século XIX, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa ocupação colonial da Europa Oriental, ela contou com a proteção descarada da ONU e do Ocidente por 76 anos. Não interessa o que ela fizesse, a ONU passava pano e o Ocidente acoitava. O Ocidente dava guarida, garantia, não interessa o que ela fizesse. E por 76 anos isso bastou. Por 76 anos isso bastou. Só que agora as coisas mudaram enormemente. Agora não, né? Desde 8 meses, 240 dias. A gente precisa fazer um levantamento rápido a respeito do que aconteceu. O que aconteceu? E corpo de bombeiro nunca é uma coisa boa. Não. Bom, se você sair com a sirene desligada, tá tranquilo. Vamos lá. Sai com a sirene desligada, então tá suave. Acho que tá tendo tipo um campeonato aqui. Ontem eu vi um punhado de micro-ônibus, van, ônibus, com menino da região inteira.
Então tá tendo um campeonatozinho aqui. Deve ter sido alguma coisa relacionada. Mas enfim. Voltando às nossas questões. Desde sempre, se do fronte internacional não interessa o que o Estado ilegítimo fizesse, a ONU bancava. Mesmo que fingisse, que não adianta. Várias proposições foram votadas, mas nunca uma sequer foi efetivada. Então, na prática, a ONU sempre protegeu o Estado ilegítimo. Correto? E os Estados Unidos sempre bancaram. E colocaram a Europa para bancar também. E o mundo ocidental, né? Acrescenta o Canadá e a Australásia. Esse é o Ocidente. O bilhão de ouro, do qual o Putin tanto fala. Então não interessa o que o Estado ilegítimo fizesse, estava bancado. Árabe malvado, árabe do mal, muçulmano terrorista e Israel vítima. Israel, apesar de estar ocupando ilegalmente um território, ser uma entidade colonialista de apartheid, ela era vítima. Não se sabe como, mas ela conseguia proeza de ser a vítima. Ela estava, reitero, fazendo uma ocupação colonialista de apartheid, violenta, expropriadora, que desvia pessoas, inclusive crianças, idosos, mulheres, desde sempre, tortura e não sei o que, mas ela era a vítima. Eles conseguiram encampar esse discurso. O Estado ilegítimo é vítima. E a população interna sempre acreditou, passou a acreditar que eles eram as vítimas, como se eles fossem os europeus, que os próprios europeus quiseram exterminar. Porque o problema do Holocausto é um problema europeu. Quem realizou o Holocausto não foram os palestinos, não foram os árabes, não foram os muçulmanos, foram os europeus. Os europeus, brancos, cristãos, europeus. Mas por algum motivo os malvados eram as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Também vítimas dos europeus, do colonialismo e do imperialismo. Então foi um conjunto de narrativas que, embora não fizesse sentido algum, foi vendido com muito sucesso. Ó, essa aqui são as vítimas e elas são atacadas por causa da religião delas. Ataca como Estado, mas eles sempre se defendiam como religião e fazendo o papel de vítima. Reitero, dava certo. Só que depois do 7 de outubro, deixou de dar. Porque o que mudou? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos historicizar o processo. O que mudou? A imprensa. As tecnologias de mídia. Foi isso que mudou. Desde sempre, as empresas de mídia, né, a imprensa, sempre protegeu o Estado ilegítimo. Aqui no Brasil, nós não temos jornalismo. Nós temos a Globo. Certo? E a maneira como eles mostram, e sempre mostraram o que estava acontecendo, eles sempre falaram, essas aqui são as vítimas. E, bom, aqueles que você está vendo sendo desvividos, com as casas sendo roubadas, com as propriedades sendo ocupadas, com os direitos usurpados, bom, esses são os malvados. Que são muçulmanos e são árabes. A vítima é o que está desvivendo. É o que está roubando, o que está sequestrando, o que está torturando. Essas são as vítimas. Ok, né? A narrativa sempre fazia questão de mostrar os agressores como vítimas. E as vítimas como os agressores. Gente, se alguém já fez terapia, eu espero que não tenha passado por isso, mas é muito provável que o seu ou a sua terapeuta em algum momento teve que explicar o que era abuso. Os abusadores têm praticamente um manual. A página número 1 desse manual é coloque a culpa na vítima. Página número 2 do manual é inverta a culpa. E é exatamente isso que o Estado ilegítimo, os países do Ocidente, as nações capitalistas e a imprensa serviçal sempre fizeram.
pega o manual do abusador e aplica com toda a sua força. Ó, a vítima é Israel. A culpa é dos palestinos. Qual que é a culpa deles? Eles estavam lá? Estavam lá há milhares de anos, mas não interessa. Aqueles europeus orientais que foram para lá, na verdade, não são europeus orientais, apesar de serem europeus orientais. São hebreus. Ah, mas os hebreus não são a civilização extinta há 2.600 anos? Então, não são. Porque os europeus orientais, por alguma razão obscura, apesar de não ter nenhuma evidência genética, na verdade é exatamente o contrário, a evidência genética diz que eles mentem, e diz que os europeus orientais são europeus orientais, como é óbvio, e que se tem alguém com traços genéticos do antigo povo hebreu são os palestinos. Mas isso não importa. O que importa é que esses europeus orientais são na verdade hebreus, e enfim, eles estão voltando para a terra ancestral deles, mas a terra ancestral dos europeus orientais não é tipo Europa Oriental. Então, de todos os europeus orientais, menos desses especificamente, entenderam? Ah, então tá, né? Se você diz, imprensa, deve ser porque é verdade, né? Você tá na Globo, você tá na BBC, você tá na CNN, é verdade. Então, ok, tudo bem. Essa era a narrativa. Que justificava qualquer coisa. Se eles fizessem uma coisa terrível, ah, mas 6 milhões, nunca mais. Se você insistisse, você é antissemita. Como assim antissemita? Eles não são europeus orientais, nem semitas, eles são semitas. São os palestinos. Não, não. Os palestinos são mal. São os europeus orientais que são os semitas. Então, se você falar mal desses europeus orientais, apesar de eles serem europeus orientais, você está sendo antissemita. Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem foi usurpado, roubado, desvivido foram os palestinos, que são semitas. Mas se eu falar de quem roubou, usurpou, colocou eles num estado de apartheid, se eu falar mal dos europeus orientais que fizeram isso, aí eu estou sendo antissemita. É isso? Exatamente, entendeu, bebê? Porque tem uma coisa que não faz o menor sentido, que não tem lógica, que não pode ser estruturado na ciência mais elementar. Esse foi o trilho da história no qual essa história da carrocinha, caminhou. Perfeito? Foi isso. Por que que o 7 de outubro mudou tudo? Bom, vamos começar com a narrativa oficial. O Hamas fez algo terrível. E o Estado ilegítimo se defendeu. Ok. O Hamas fez algo terrível e o Estado ilegítimo se defendeu. Mas eles começaram a mostrar essa defesa, entre aspas, ao vivo. Qual foi a defesa deles? Destruir hospitais. Um a um destruíram todos. Destruir universidades. Um a um destruíram todas. Destruir escolas. Um a um destruíram todas. Atacar bairros civis. 85% da faixa de Gaza foi destruída. Pera aí. 46 mil pessoas desvividas. A larga maioria, quase 20 mil delas, crianças. E é por isso que eles foram condenados. Como entidade que promove, não podemos usar a palavra, né? Assar, mas o desvivamento de crianças. Foram condenados pela ONU. Como grupo, entidade, organismo que desvive crianças. E mulheres também. Aos milhares. Enquanto isso, os identitaristas, os movimentos feministas, silêncio sepulcral, adoram defender as mulheres iranianas sem as mulheres iranianas pedirem, né? E aí teve até a rainha da Jordânia, né? Oh,
Eu me sinto tão mal quando eu penso nas pobres mulheres israelenses, nas pobres crianças israelenses. Eu não vou falar nada da excrementíssima rainha da Jordânia, filha de palestinos. É melhor não falar nada, não. É fácil mais a gente perder a razão. Enfim, né? É o de sempre. Jordânia e Marrocos, os dois reinos hashemitas, são as mais desprezíveis nações de todo o mundo muçulmano. São Jordânia e Marrocos. As mais desprezíveis nações do mundo muçulmano. Sem dúvida alguma. Ambas pró-Israel, pró-OTAN, pró-Ocidente. Mas enfim. O ponto aqui é que o apoio da imprensa que eles sempre tiveram, continuam tendo. Continuam tendo. A Globo não foi demovida 1 centímetro de apoiar o Estado ilegítimo incondicionalmente, não importa o que o Estado fizesse ou faça. Mas o que mudou? A mídia do Oriente Médio entrou em peso e mais do que isso. Novas plataformas, novas redes sociais. As imagens começaram a circular pelo Instagram, pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Não só ocidentais como russa, VKontakte, tudo mais. E as imagens começaram a pulular no mundo. Toda hora você via uma aberração diferente, uma coisa horrorosa diferente. E isso começou a queimar, a minar o apoio do Estado ilegítimo. Rapidamente, eles perderam o apoio dos grupos até 18 anos. Depois até 25. Agora até 35 anos. Já repudiam frontalmente, e mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Europa, onde uma intensa propaganda sionista está ativa desde o século XIX, a maior parte da população já não concorda, certo? E no resto do mundo, de não concordar, passou a hostilizar. A África do Sul, que passou pelo mesmo que os palestinos, né? Processo de colonialismo mais apartheid, apoiado por nações imperialistas, denunciou o Estado ilegítimo. Todo mundo achou que, como sempre, não ia dar em nada, só que deu. O Estado ilegítimo foi condenado. E os países foram entrando com petição ao lado da Arábia Saudita. 1 país, 2 países, 5 países, 10 países, 20 países, 30 países, 50 países, 65 países. Do lado do Estado ilegítimo, só a Alemanha, que nós sabemos o passado que tem. O fato da Alemanha estar junto com os sionistas, cara, isso é muito, sabe, isso diz muita coisa sem falar nada. Então, eles começaram a perder muito apoio. Muito apoio. O mundo começou a fazer passeatas monstros, manifestações de mais de 1 milhão de pessoas. E não deu mais para eles fazerem o papel de vítima. A pá de cal foi a decisão da ONU de colocar o país como entidade que desvive criançar. Então está do lado do Boko Haram, sabe? Cara, você está sendo colocado ao lado do Boko Haram, é que você faz parte do sumo, do fundo, do lixo do mundo. Tá lá, Estado ilegítimo, Boko Haram, na mesma rubrica. Então, se eles tinham qualquer legitimidade, perderam. E a partir do momento que o relatório for publicado pelo Conselho de Segurança, e nesse relatório os Estados Unidos não têm poder de veto. Eles não vão poder fazer o que sempre faz, que é vetar qualquer resolução que proteja o Estado ilegítimo, não interessa o que o Estado ilegítimo tenha feito. Então eles não vão poder fazer nada. Depois da publicação do relatório, acabou. Eles perderam completamente a legitimidade. E aí acontece outra coisa, não só eles perderam a legitimidade, como os inimigos deles ganharam. Porque agora os inimigos deles podem argumentar, e verdadeiramente, com honestidade, princípio e propósito, que eles não estão lutando contra o Estado ilegítimo. Eles estão lutando pelas crianças.
Estão lutando pela vida de crianças. E lutar pela vida de crianças é moralmente correto, não importa a circunstância, porque não existe criança má. Não existe criança que mereça ser desvivida. Aos milhares, às dezenas de milhares, não existe isso. Não existe justificativa ao desviver crianças. Então, repito, reitero, não só o Estado ilegítimo perdeu o que restava de legitimidade internacional, como, reitero, os inimigos do Estado ilegítimo agora ganharam legitimidade. A legitimidade mudou de lado. E pior, some-se a isso aquilo que nós já discutimos. A Federação Russa deixou claríssimo que vai fornecer arma, equipamento, munição e treinamento para todos os inimigos dos inimigos da Federação Russa. Igual os Estados Unidos vem fazendo. Igual o Ocidente vem fazendo. Eles não forneceram dinheiro, arma, treinamento para a Ucrânia desde 2014, por 10 longos anos. Então, se eles podem, o reeleito Vladimir chegou à conclusão que a Rússia também pode, vai fazer. O problema é que Israel agora é inimigo da Rússia, porque escolheu ser inimigo da Rússia. Por causa de Crocus, não sei se vocês se lembram. Em Crocus, o mundo inteiro condenou um ataque terrorista. Israel não. Israel ficou caladinho. E aí, quando, num ato totalmente fora do direito internacional, o Estado ilegítimo está com uma embaixada do Irã, algo que só encontra paralelo na infâmia com o que o Equador fez, invadindo a embaixada do México. Então, e aí o Irã respondeu. E aí, o Estado ilegítimo teve a pachorra de dizer que era um absurdo, que foi uma vítima, como se eles não tivessem feito nada. E aí a embaixadora, ou a representante do Estado ilegítimo na ONU, também teve a pachorra de cobrar a Rússia o posicionamento. Nossa, vocês não falaram nada. Maria Zaharova, que perde a amiga, mas não perde a patada, foi certeira. Ué, nós fizemos a mesma coisa que vocês fizeram quando nós fomos vítimas do atentado terrorista. Se vocês não nos deram nem os pêsames, por que você acha, minha senhora, que a Rússia deveria se manifestar? Se vocês não se manifestaram quando foi a nossa vez. O representante de Israel ficou cadinho. Você ouviu uma agulha caindo. Então, aí você tem um punhado, tem o Fabinho, né? Você tem o Rogério, você tem um punhado de gentinha falando: ai, é mentira que a Rússia agora é inimiga de Israel. É mentira, com certeza, né? Derrubar o F-35 dos ilegítimos carregados com armamento nuclear em cima da Jordânia, então é um ato de amizade. Por favor. Por favor. Eles arrumaram um inimigo que eles não dão conta de engolir. Estão achando que os russos são palestinos. E aí eles se lascaram. Mas se lascaram bonito. Porque agora não só os inimigos do Estado ilegítimo ganharam legitimidade, porque estão defendendo a vida de crianças, como ganharam apoio muito poderoso. Em resumo, é o fim deles. Tenha uma ótima manhã.